Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Aqui nós estamos na capela conventual do convento de Campo Sampiero. Aqui mora uma comunidade de uns 20 frades. Aqui eu estive de comunidade por um tempo, do lado da Casa de Espiritualidade. Essa capela é usada também por muitos dos grupos que frequentam aqui a estrutura dos santuários antonianos. Hoje nós estamos num dia de sábado e neste dia nós celebramos a festa de Nossa Senhora do Carmo. No Brasil é uma festa, aquilo que outras nações no mundo é uma memória, pela importância dessa devoção para o povo brasileiro. A antífona de entrada: Salve, ó Senhora, Mãe de Deus, vós destes à luz o Rei, que governa o céu e a terra pelos séculos eternos. A festa de hoje, ela tem a sua ligação com o profeta Elias. Elias, ele vai para o Monte Carmelo. Ali ele transcorre essa sua vocação em um discernimento da vontade de Deus em um momento de grande sofrimento. No século XII, um grupo de cristãos, eles vão para ali para refazer o caminho de Elias. E ali nasce a Ordem dos Carmelitas. Então, a invocação, a devoção à Nossa Senhora do Carmo é muito ligada, por isso, a Ordem dos Carmelitas, a história de Elias, a história do Monte Carmelo. Na primeira leitura de hoje, nós temos a profecia de Zacarias. Rejubila, alegra-te, cidade de Sião, eis que venho para habitar no meio de ti. A cidade de Sião é a cidade de Jerusalém. O Monte de Sião é aquele aonde é construída a cidade de Jerusalém. Mas é imagem da Virgem Maria. Por isso que nesta festa da Virgem Maria, e celebrar Maria ou santos da liturgia, é sempre celebrar aquilo que o mistério pascal fez na vida dessa pessoa, concretamente da Virgem Maria. Ora, vejamos que ela é chamada a uma alegria. Rejubila, alegra-te. E vai dizer o porquê. O Senhor está no meio de ti. O Senhor está no meio de ti porque Maria é aquela que acreditou. Então, primeiramente, ela gera o seu Senhor no seu coração através de um caminho de fé. Mas o Senhor também está no meio de ti. É uma expressão que nos evoca logo a outra dimensão, que Maria gerou o Cristo primeiramente no seu coração através da fé, mas gerou no seu útero, dando sim ao chamado de Deus através do arcanjo Gabriel para ser a mãe do Senhor. Assim, o verbo de Deus entra na nossa história através dessa pessoa. E continua o profeta: habitarei no meio de ti. O Senhor entrará em poços de Judá como sua porção na terra santa e escolherá de novo Jerusalém. A expressão terra santa que nós usamos para nos referir a esses lugares por onde o Senhor passou decorre desse texto. É a terra santa, a terra de santidade, mas o Senhor que, através do sim de Maria, está no meio do seu povo. Deus que nos falou através de diversos modos, agora nos fala de um modo definitivo, através do mistério da encarnação. E para se encarnar, ele contou com o sim da Virgem Maria. No Salmo responsorial de hoje, nós temos o Magnificat. Maria contempla, primeiramente, aquilo que Deus fez da sua história. A minha alma engrandece ao Senhor e exulta meu espírito em Deus, meu Salvador. Então, são coerentes com o modo de fazer poesia mais comum que encontramos na Bíblia. Se diz a mesma coisa com palavras diferentes. Alma engrandece o Senhor, espírito se alegra em Deus. E depois vai dizer o porquê. Agora Maria concretamente vai olhar tudo aquilo que Deus está fazendo na sua vida, para no segundo momento olhar aquilo que Deus faz na vida do seu povo. Porque ele viu a pequenez de sua serva. Quem está cantando aqui é uma mulher que saiu da condição de não maternidade para ser mãe, permanecendo virgem. Sabe que o ser virgem, na tradição bíblica, é uma coisa vergonhosa. Para falar da incapacidade do povo de Israel de ser fiel à aliança, o profeta vai chamar a cidade de Jerusalém de Virgem Filha de Sião. Não é um elogio para dizer que não foi capaz de dar à luz. Então, o Senhor olha para a humilhação, para a pequenez de Maria. É nesse sentido, dá a ela a graça de ser mãe.
Então, aquilo que era uma vergonha, pense em toda a humilhação que tem aquelas mulheres que na tradição bíblica não têm um filho até o momento que ficam grávidas pela ação de Deus. Hão de chamar-me de bendita, porque o poderoso fez em mim maravilhas, o seu nome é santo. Maria contempla aquilo que Deus está fazendo na sua história. Esse é um caminho importante de ser percorrido. Nós não podemos nos acontentar somente em dizer tudo aquilo que Deus está fazendo na vida dos outros, na história da salvação, mas devemos ser capazes de ver aquilo que Deus está fazendo na nossa vida, na nossa história, de contemplar a nossa história pessoal como uma história de salvação. Seu amor de geração em geração chega a todos que os respeitam. E a partir de agora, com 7 verbos, Maria vai dizer o que Deus está fazendo, que fundamentalmente está agindo com misericórdia para aqueles que são os pobres, para aqueles que são os frágeis da história da humanidade, para fazer dessa história uma história de salvação. Na aclamação no Evangelho de hoje, feliz quem ouve e observa a palavra de Deus. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora procurando falar com ele. Veja que esse texto que nós encontramos dos sinóticos, primeiramente aqui tem uma coisa que Mateus reforça, o estar do lado de fora. Isso é muito significativo porque a casa é o símbolo da comunidade cristã. Lembre-se que os cristãos não tinham uma igreja. Então, eles se reuniam nas casas. É a primeira expressão de um templo, é a casa dos cristãos que acolhiam uns aos outros para a celebração. Então, esses que chegam estão fora da casa, estão fora da comunidade. Então, Jesus vai receber uma mensagem: olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. E então a expressão de Jesus: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão. Essa expressão nós não vemos em outros evangelhos, que é assim, não só a palavra, mas um gesto, estendendo as mãos para os discípulos. Jesus disse: eis minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Nos parece, à primeira vista, que este texto é uma ofensa a Maria e aos parentes próximos de Jesus. Primeiramente, esclareçamos mais uma vez esses irmãos, porque nas línguas antigas o vocabulário é pobre. Então eles não tinham palavras para dizer muitos graus de familiaridade e parentesco. São todos chamados de irmãos e irmãs. Por exemplo, ao seu sobrinho, Abraão chama de irmão. Ló é chamado de irmão na tradição bíblica. Então não são irmãos consanguíneos, porque isso Jesus não tinha, mas que são os parentes próximos, que são chamados de irmãos. Então, se fosse um texto ofensivo para Maria, não teria nenhum sentido que ele estivesse presente no dia que nós celebramos uma festa da Virgem Maria, Nossa Senhora do Carmo. E os evangelhos, ainda que não sejam escritos para contar a história de Maria, não é que tenha a intenção de ofendê-la, mas que tem um profundo ensinamento, porque se para o povo de Israel o vínculo de consanguinidade era o mais importante, para Cristo o vínculo mais importante é o vínculo da fé. Então Maria não é importante porque é consanguínea, porque é mãe de Jesus, mas ela é importante porque acreditou, porque ouviu a palavra de Deus e acreditou, e é só por isso que ela aceita ser a mãe do Senhor. Então, longe de descartar ou desvalorizar Maria, Jesus coloca Maria e quem for como ela em um grau de parentesco, de ser irmão e irmã dele, se escuta e coloca em prática a palavra do Senhor. Então, nisso, Maria para nós é um modelo mais importante do que pela maternidade do sangue, porque assim todos nós podemos ser mães, irmãos e irmãs do Senhor, se nós, como ela, escutarmos a palavra de Deus e colocarmos em prática. Na oração de hoje, venha, ó Deus, em nosso auxílio a gloriosa intercessão de Nossa Senhora do Carmo, para que possamos, sob a sua proteção, subir ao monte que é Cristo. Então, quando nós celebramos o Monte Carmelo na liturgia, a liturgia nos apresenta que o verdadeiro monte é o Cristo. E para subir nesse monte, nós suplicamos a ajuda, a intercessão daquela que melhor conheceu o seu Filho, a Virgem Maria.
que ela, Nossa Senhora do Carmo, tão invocada, tão querida no Brasil, interceda por todos nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.